As eleições presidenciais de 45 tiveram 3 candidatos: Eurico Gaspar Dutra, pela coligação do PSD-PTB, Eduardo Gomes, candidato da União Democrática Nacional. Agora observemos esta foto, onde o presidente Dutra recebe a visita do presidente norte-americano Harry Truman. Esta imagem é emblemática, pois simboliza o alinhamento do Brasil junto aos interesses dos Estados Unidos, no contexto do início da chamada Guerra Fria, cenário político caracterizado pela bipolaridade política mundial. Assim, Dutra acabou optando por seguir a cartilha político-ideológica dos Estados Unidos, dentro da chamada política da boa vizinhança. Reafirmando essa posição, o governo brasileiro colocou os comunistas na ilegalidade, cassou o mandato político de todos os parlamentares do PCB e ainda rompeu relações diplomáticas com a União Soviética. Na economia, observamos que o país ia conquistar os níveis de importação na medida em que as grandes nações industrializadas retomavam um antigo ritmo de produção. Sendo um mercado consumidor de grande interesse, o Brasil absorveu uma significativa quantidade de bens de consumo, principalmente dos Estados Unidos. Em pouco tempo, as reservas cambiais do país foram diminuindo, a indústria nacional desacelerou e a dívida externa voltou a crescer. Nesse período, a condição de vida dos trabalhadores piorou sensivelmente. O ajuste salarial e o aumento dos índices de inflação encareceram o custo de vida da população. Em razão disso, vários movimentos grevistas e manifestações populares foram deflagrados nessa época. O governo, por diversas vezes, culpou os comunistas pela autoria desses episódios. Entretanto, a partir de 1947, algumas poucas medidas foram tomadas no sentido de contornar a crise econômica. O governo estabeleceu medidas de controle sobre o câmbio e o volume das importações. O ponto alto do governo Dutra, sem dúvida, foi o lançamento do Plano SALT, sigla para Saúde, Alimentação, Transporte e Energia. Mas, com os problemas acumulados ao longo de sua administração, as metas desse plano não foram atingidas de maneira expressiva. Já em 1950, ocorrem novas eleições para presidente. Getúlio é candidato pelo PTB, um dos partidos fundados por ele, e vence a disputa com a grande maioria dos Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Juntos estamos e juntos estaremos sempre na alegria e no sofrimento, nos dias de festa como o de hoje e nas horas de dor e de sacrifício. E juntos havemos de reconstruir um Brasil melhor. Entre 1945 e 1947, ele assumiu, de forma pouco atuante, o cargo de senador federal. Nas eleições de 1950, ele retornou ao cenário político, utilizando de alguns dos velhos bordões e estratagemas que elogiavam o seu antigo governo. Em 1951, Getúlio envia ao Congresso o projeto de uma companhia estatal para explorar o petróleo no país. Toda a sociedade se mobiliza a favor ou contra a campanha "O petróleo é nosso". Depois de quase 2 anos de duros debates, os nacionalistas vencem. Em 3 de outubro de 1953, Vargas assina a criação da Petrobras. Porém, a oposição a Getúlio era forte e fica ainda mais dura após o suposto atentado contra o jornalista Carlos Lacerda. Na madrugada de 5 de agosto de 1954, 2 homens armados trocam tiros com Lacerda e um major da aeronáutica. O jornalista é apenas ferido no pé, mas o major Rubens Vaz acaba morto.
O crime nunca é esclarecido, mas inicia uma onda de protestos para tentar derrubar Vargas. A aeronáutica monta uma investigação para apurar a morte do aviador e aponta o chefe da guarda pessoal do presidente como mandante do crime. A imprensa e parlamentares aliados de Lacerda atacam o presidente e pedem sua renúncia. Em 3 semanas, o país está à beira de um golpe de Estado. Getúlio resiste aos apelos de seus ministros para que deixe o poder, mas fica cada dia mais isolado. A polêmica sobre o envolvimento de Vargas no episódio serviu de justificativa para que as forças oposicionistas exigissem a renúncia do presidente. Mediante a pressão política estabelecida contra si, Vargas escolheu outra solução. Na manhã de 24 de agosto de 1954, Vargas atentou contra a própria vida, disparando um tiro contra o coração. Depois dessa atitude trágica, a população entrou em grande comoção. Vargas passou a ser celebrado como um herói nacional que teve sua vida ceifada por forças superiores à sua luta popular. Com isso, todo grupo político, jornal e instituição que se pôs contra Getúlio Vargas sofreu intenso repúdio das massas. Tal reação veio a impedir a consolidação de um possível golpe de Estado. Dessa forma, o vice-presidente Café Filho assumiu a vaga presidencial. Na carta-testamento por ele escrita, Getúlio denunciou sua derrota perante grupos nacionais e internacionais que desprezavam a sua luta pelo povo e principalmente os unidos. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida, agora ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história.